Saudações a todos, vos saúdo com a paz do Senhor. Quero ler aqui no livro de Marcos, no livro de São Marcos, capítulo, vamos ver qual é o livro, Marcos 12, começar do capítulo, do versículo 13, Marcos 12, versículo 13. Às vezes a gente demora um pouco assim, é necessário encontrar a leitura certa. E quem estiver interessado em ouvir, tem paciência e continua vendo o vídeo, não é? Bom, vamos lá. Interrogação acerca do tributo. E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Quer dizer, ver se apanhava Jesus em alguma mentira. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos tributo a César? Então ele, conhecendo a sua hipocrisia, Jesus, conhecendo a hipocrisia dos homens, das pessoas, disse-lhes: Por que me tentais? Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lhe trouxeram, e disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Jesus pegou a moeda, mostrou a eles e perguntou-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César? De César. E Jesus respondendo disse-lhes: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilhavam-se dele. Então os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele e perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de alguém e deixasse mulher e não deixasse filhos, seu irmão tomaria a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência. E o segundo também a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro da mesma maneira. E tomaram-na os 7, sem contudo terem deixado descendência. Finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, mestre, pois quando ressuscitarem, de qual destes será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E na ressurreição, de quem ela será mulher? De qual desses será a mulher? E Jesus respondendo disse-lhes: Porventura não errais vós, em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porventura não errais vós em não saber as Escrituras e o poder de Deus? Porquanto
Bom, vamos continuar nossa leitura com a música de fundo, que era para ter colocado no começo, mas eu esqueci e vamos ouvir agora. Porquanto, quando ressuscitarem os dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. Imagine vocês, né? Quando ressuscitarem dos mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus. E, acerca dos mortos, que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso, vós errais muito. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar. E sabendo que eles tinham respondido bem, perguntou-lhe, qual é o primeiro de todos os mandamentos, mestre? E Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele pediu para Israel ouvir e falou que o seu Deus era o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior. Não há outro mandamento maior do que este. Aliás, não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse, muito bem, mestre, muito bem. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe, não estás longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi. Pronto, aqui está Jesus falando no templo. Jesus falando no templo. Não acho que não é naquele templo que ele derribou a mercadoria dos mercadores, bateu em alguns com a zorraga de corda, derribou as mesas, né? Eu sei que é no templo que ele está falando isso. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo, como diz os escribas que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Pois, se Davi mesmo lhe chamou Senhor, como é logo seu filho?
como é logo seu filho? E a grande multidão o ouvia de boa vontade. Por quê? Porque Jesus respondia sabiamente, com autoridade. Jesus respondia de acordo com o Espírito Santo lhe concedia. E como ele era sábio, ele respondia tudo para agradar a todos. E todos saíram dali satisfeitos com a resposta, com a pergunta respondida. E ensinando-os, dizia-lhes, guardai-vos dos escribas. Está aqui, ele já está falando para os apóstolos. Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestidos compridos e dar saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas, e dos primeiros assentos nas ceias. Devoram as casas das viúvas, e isso com pretexto de largas orações. Eu acredito que eles iam à casa das viúvas com o pretexto de orar, fazer longas orações, e iam para devorá-las. Entendeu, não é? Como era que eles faziam? E então, estes receberão mais grave condenação. Esses faziam aquilo, mas receberão mais grave condenação. Eram os piores dos piores. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Era rico, podia dar a quantia que quisesse. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes, vedes, em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Oh, glória a Deus! Pois aí está, dessa leitura aqui, é que muitos pastores gananciosos, que vivem para devorar a casa das viúvas, e daqueles coitados que não têm nada para comer, eles tiram proveito desses versículos para querer tirar tudo, pedir tudo que a pessoa tem para dar a Deus. Pagar como se fosse um tributo. Porque aquela viúva deitou tudo que tinha, todo o seu sustento. Assim eles querem que as pessoas aqui no nosso século, no nosso tempo, façam isso. Pegue tudo que tem, seu salário, seus bens, suas joias, seus veículos, enfim, o que vocês tiverem de bom, entregue para o pastor Edir Macedo, entregue para o pastor Malafaia, entregue para o R.R. Soares, entregue para o Valdemiro Santiago, que é isso que eles querem. Se apoia nesse versículo que diz de novo, vou repetir. Porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Quantos irmãos do diabo, né? Irmãos do diabo, têm usado esse versículo para incentivar as pessoas a dar o que tem, o último que tem. Quantos deles fizeram isso? Muitos. E são muitas as pessoas que fazem essas coisas. Os templos estão cheios. R.R. Soares, como eu já falei, a pastora Sol. Eu nunca ouvi ninguém falar aqui da igreja quadrangular. Deve ter também os seus subterfúgios, naturalmente. Mas eu ainda não ouvi falar. Esse André Albuquerque Ativo fala muito da Universal, fala muito de Edir Macedo, fala muito desses outros. Mas ele nunca falou da igreja quadrangular.
E é daqui de Maceió. Bom, vamos lá. Deixa esses pastores para lá e vamos falar de outra coisa. Você já sabe por que os pastores hoje pedem tudo que vocês têm, não é? Por causa desse versículo, daquela viuvinha que deu 2 moedinhas, as únicas moedas que tinha. Todo o seu sustento deu a ele. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos. Percebam que Jesus e seus discípulos saíram do templo, aonde Jesus pregava, ensinava. E disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras e que edifícios, mestre. E Jesus respondendo disse-lhes, vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra e não seja derribada. Os discípulos se maravilhavam, né? Com aqueles prédios bonitos, grandes, gigantescos. Assim como o Templo de Salomão aqui em São Paulo. Mas para eles serve também essa resposta que Jesus disse. Estás vendo? Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Tudo bem, ele falou essas coisas, não é? E eles continuaram caminhando, andando. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, certamente era uma boa tacada, né? Do templo para o Monte das Oliveiras. Defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando serão estas coisas e que sinal haverá quando todas estas estiverem para se cumprir? E Jesus respondendo-lhes, começou a dizer, olhai que ninguém lhes engane, olhai que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Viu que Jesus respondeu para eles? Cuidado para não vos enganar, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E quando ouvirdes de guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá lugares, e haverá fomes. E isto será o princípio das dores, ou seja, o começo das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas. Sereis açoitados e sereis apresentados ante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as gentes. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Glória a Deus nas alturas. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ouviu, irmão? Quem perseverar
até o fim será salvo. Paulo Coroa de Maceió. Que Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.